Olá pessoal, hoje nós vamos explicar multiplicação de números racionais, ou seja, aquele que a gente está estudando. Para multiplicar números racionais, nós devemos verificar duas situações. Como a gente sempre está falando dessas duas situações, quais são elas? Fração decimal. Normalmente, os números racionais são escritos em fração e decimal. Quando forem frações, para multiplicar, nós devemos seguir essa seguinte sequência. Essa sequência é uma sequência maravilhosa. Primeira coisa, a gente faz o jogo dos sinais. O jogo dos sinais é aquele, ó, mais por mais é mais, menos por menos é mais por menos é menos e menos por mais é menos. Só para lembrar, vocês já sabiam. Então, fazendo o jogo dos sinais, por exemplo, ó, mais por menos, menos, menos por menos, mais, que não precisa, mais por mais é mais, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos, tá? Jogo dos sinais. Feito isso, nós devemos, de preferência, usar o método chamado cancelamento. Em algumas situações, é bom você usar o método cancelamento. Facilita muito. Em outras situações, você não tem como você usar. Por exemplo, ó, nesse aqui, ó, mais por menos é menos, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3 é 9. Veja que não dá para usar o cancelamento, nem dá para simplificar, não dá para fazer nada. Aqui já é a resposta. Mas, em outras situações, a gente pode usar o cancelamento. Veja aqui, ó. Quando é que a gente usa o cancelamento? Toda vez que tiver na multiplicação, tá? Na multiplicação, o cancelamento é exclusivo da multiplicação. Se tiver um numerador igual a um denominador, você cancela. Veja, por exemplo, o 5 e o 5, ó. Um numerador e um denominador não são iguais? Aí você cancela. Quando você cancela, 3 e 2 não dá para simplificar. Então você faz, ó, menos por menos dá mais. 3 vezes 1, 1 vezes 2. Ou seja, esta resposta já está simplificada. Já foi multiplicada e simplificada. Observe agora aqui o terceiro exemplo. Mais por mais, mais. O número 6, ele não tem nenhum denominador que seja possível simplificar. Então, a gente não cancela. Mas se vocês olharem agora para cá, ó, o 7 e o 14, foi que eu escrevi aqui, ó, numerador e denominador, sendo divisíveis por um mesmo número. Quando você for dividir pelo mesmo número, divida sempre pelo maior possível, que aí você só simplifica uma vez. O número 7 e o número 14, se vocês observarem, eles só são divisíveis por 1 e por 7. Aí eu divido, ó, 14 por 7. 7 dividido por 7. Escreve as respostas. Agora, ó, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 5, 5. Mais uma vez, ó. Esta aqui já é a resposta simplificada ou irredutível. Aí eu botei um exemplo com 3 frações, ó. Menos por mais, menos. Menos por mais, menos. Já fiz o jogo dos sinais. Agora, ó, eu vou cancelar. Observe que 4 e 8 são dois números, um numerador e um denominador, divisíveis pelo mesmo número. Vamos procurar o maior número. 4 e 8 são divisíveis por 1, por 2 e por 4. Então, procure dividir logo por 4. Ó.
4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4, 2. Bem, 3 e 9 são divisíveis por 1 e por 3. Aí eu divido, ó. Dividindo, ó, tudo por 3. Dá 1. Observe que esse número e esse, ó, são divisíveis e ainda são iguais, ó. Numerador igual ao denominador. Cancela. Em cima ficou 1 vezes 1 vezes 1. Embaixo ficou 2 vezes 1 vezes 5. Tá aqui, ó. De novo, esta resposta já é simplificada. Agora, se algum aluno não quiser usar o cancelamento, não tem problema, só que ele vai fazer conta a mais. Ele vai ter que fazer assim, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. Aí simplifica. 6 vezes 14, acha um número. 7 vezes 5, acha outro número. Simplifica. 3 vezes 4 vezes 3, acha um número. 8 vezes 9 vezes 5. Aí simplifica, vai achando um número. Eu concordo, eu acho que dessa maneira demora muito mais. E agora, a multiplicação na forma de números decimais. Bem, para multiplicar racionais é na forma de decimais. Nós vamos fazer o quê? Do mesmo jeito, o jogo dos sinais. Aquele mesmo jogo dos sinais que eu escrevi lá em cima. Mais, ó, menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Fez o jogo dos sinais, aí a gente multiplica os números decimais. Bem, para lembrar, multiplicação de números decimais. Você coloca um número em cima, o outro embaixo, qualquer número que você quiser escolher, em cima e embaixo, não importa a ordem, e faz a multiplicação como você já fazia há muito tempo. 7 vezes 5, aí leva 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 1 vezes 5, 1 vezes 2. Soma. Agora, o mais importante é no local da vírgula. A regrazinha, para quem não lembra. Tem quantos algarismos depois da vírgula? É só contar, ó. 1, 2. Se tem 2 algarismos depois da vírgula, na resposta também tem que ter a mesma quantidade, ó. Por isso que eu coloquei a vírgula aqui, ó. 2 algarismos depois da vírgula. A regra é simples. Observe aqui, ó. Menos por menos, mais. Aí eu botei 2,15 em cima, 1,2 embaixo. Percebam que as vírgulas não precisam ficar uma embaixo da outra. Na multiplicação não tem essa regra. Pode ficar em qualquer lugar. Faz a multiplicação normalmente, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 1 vezes 1, 1 vezes 2. Somei normalmente. Agora, ó, quantos algarismos tem depois da vírgula nos números? Aqui tem 2, aqui tem 1. Somando, ó, 2 mais 1, 3. A mesma coisa, ó. Veja, 3 algarismos depois da vírgula. E lembrando que este zero, tá? Este zero lá no final, ele pode ser escrito ou retirado. Essa regrazinha aqui, ela é muito conhecida. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é a multiplicação de números racionais. Se tiver uma fração e um decimal, aí você vai escolher. Ah, eu quero fazer com fração, transforma para fração. Eu quero fazer com decimal, transforma para decimal. Normalmente, quando a gente for transformar uma fração em decimal, pode acontecer de ser uma dízima periódica. Se for uma dízima periódica, aí só pode ser feito com frações, tá certo?